A história de Maria das Graças, uma mulher de 65 anos que relembra sua infância e adolescência no interior de Minas Gerais durante os anos 1970-80. Através de suas memórias, ela nos leva por uma jornada emocional sobre a vida simples mas intensa na roça, onde cada dia era uma lição de sobrevivência, solidariedade e amor genuíno. Desde os desafios de uma família numerosa, vivendo da agricultura de subsistência, até os momentos de pura felicidade nas festas juninas e mutirões comunitários, Maria revela como aquela vida humilde moldou valores que ela carrega até hoje. A narrativa explora temas universais como família, comunidade, crescimento pessoal e a inevitável transição da vida rural para a urbana, tocando o coração de quem já viveu ou sonhou com essa simplicidade autêntica. Maria das Graças fechou os olhos e sentiu novamente aquele cheiro inconfundível, terra molhada misturada com o aroma do café coado no fogão a lenha. Era como se 60 anos não tivessem passado, como se ela ainda fosse aquela menina de 8 anos, correndo descalça pelo terreiro da fazenda do seu avô Joaquim, lá no interior de Minas Gerais. Ela estava ali, parada na varanda de sua casa na cidade, quando uma chuva de verão começou a cair sobre o quintal cimentado. Foi então que tudo voltou. As memórias vieram como uma enxurrada, carregando consigo o peso e a doçura daqueles tempos que pareciam tão distantes, mas que viviam tão perto do seu coração. Naquele tempo, acordar significava ouvir o canto do galo ainda no escuro, sentir o frio cortante das manhãs de inverno entrando pelas frestas das paredes de adobe e saber que o dia seria longo, cheio de trabalho, mas também cheio de vida. Maria lembrou-se de como saltava da cama, um colchão de palha de milho que a mãe trocava a cada colheita, e corria para o quintal para ajudar a mãe a tirar o leite das vacas. Dona Benedita, sua mãe, era uma mulher pequena, mas forte como um tronco de aroeira. Tinha as mãos calejadas de tanto trabalho e os olhos sempre doces, mesmo quando estava brava. Maria podia vê-la agora, clara como se fosse ontem, balançando as saias compridas enquanto caminhava entre os canteiros de verdura, sempre murmurando uma reza ou cantarolando uma música que aprendera na igreja. Maria das Graças, menina, vem cá ajudar a mãe. Era sempre assim que o dia começava, e ela corria feliz da vida, porque ajudar significava fazer parte de algo maior que ela mesma. Era sentir-se útil, sentir-se amada, sentir-se viva. A casa onde moravam não era grande, mas abrigava 9 pessoas com o mesmo carinho. Além dela, havia os 6 irmãos. João, o mais velho, que aos 16 anos já trabalhava como se fosse um homem feito. Antônio, sempre brincalhão e cheio de travessuras. As irmãs gêmeas, Conceição e Aparecida, que pareciam uma coisa só de tanto que se entendiam. O pequeno José, que mal havia completado 4 anos, e Ana, a caçula, que ainda mamava no peito da mãe. O pai, seu Manuel, era um homem de poucas palavras, mas de gestos grandes. Trabalhava de sol a sol na roça, plantando milho, feijão, arroz e tudo mais que a terra permitia. Maria lembrava-se das mãos enormes dele, sempre sujas de terra, mas que se tornavam as mais delicadas do mundo, quando ele a pegava no colo para contar histórias antes de dormir. Era uma vida de simplicidade absoluta, mas que transbordava riqueza em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra trocada ao redor da mesa de jantar. A mesa era feita de tábuas grossas pelo próprio seu Manuel, e ali se reuniam todas as noites para dividir não apenas a comida, mas também os acontecimentos do dia, as preocupações, os sonhos e as risadas. Maria recordou-se de uma manhã específica, quando ela tinha uns 10 anos. Era época de plantio e toda a família se levantou antes do sol para preparar a terra. Ela lembrava-se perfeitamente do barulho que suas pernas pequenas faziam correndo pela casa, tentando acompanhar os passos apressados dos irmãos mais velhos. Calma, menina, a terra não vai fugir de você, dizia Dona Benedita, rindo daquela pressa toda. Mas para Maria cada momento era urgente, cada experiência era única e precisava ser vivida com toda a intensidade que seus pequenos pulmões conseguiam suportar. Ela queria estar em tudo, participar de tudo, aprender tudo. Naquele dia, seu Manuel decidiu que ela já estava grande o suficiente para ajudar de verdade no plantio. Deu-lhe um saquinho de sementes de milho e mostrou como fazer os buraquinhos na terra com o dedo, depositar 2 sementinhas e cobrir com cuidado. Olha aqui, Maria das Graças,
dizia ele, ajoelhado ao lado dela na terra fofa. Você está plantando o futuro da nossa família. Cada sementinha dessa vai virar uma espiga. E cada espiga vai alimentar a gente por muitos meses. É uma responsabilidade grande para uma menina pequena. Ela levou aquelas palavras tão a sério que passou o dia inteiro concentrada, certificando-se de que cada semente estava no lugar certo, na profundidade certa, com o espaçamento certo. Quando o sol começou a se pôr, suas pequenas mãos estavam sujas e doloridas, mas seu coração estava cheio de orgulho. Naquela noite, durante o jantar, seu pai contou para todos como ela havia sido uma ótima ajudante. Maria sentiu-se crescer 10 centímetros naquele momento. Era a primeira vez que se sentia realmente parte do sustento da família, não apenas uma criança que precisava ser cuidada. As refeições eram sempre um evento especial. Dona Benedita tinha o dom de transformar os ingredientes mais simples em verdadeiras festas para o paladar. O arroz com feijão, que nunca faltava, vinha acompanhado de verduras frescas da horta, ovos das galinhas do quintal e, às vezes, quando havia, um pedaço de carne de porco ou uma galinha caipira. Maria lembrava-se especialmente dos domingos, quando Dona Benedita acordava ainda mais cedo para fazer pão caseiro. O cheiro que saía daquele forno de barro artesanal era simplesmente indescritível. Era um aroma que prenunciava a alegria, que anunciava que aquele dia seria especial, diferente dos outros. Menina, vai chamar seus irmãos para o café, ordenava a mãe enquanto tirava os pães dourados e crocantes do forno. E Maria corria pelo terreiro gritando, pão fresquinho da mamãe. Era incrível como aquele grito tinha o poder de fazer aparecer não apenas os irmãos, mas também os vizinhos. Porque na roça, vizinho era família e família era tudo que importava. O compadre Zé da Conceição, que morava na propriedade ao lado, sempre aparecia com sua viola debaixo do braço. Seu Antônio das Dores, que era o melhor contador de histórias de toda a região, não demorava a chegar também. E assim, sem ninguém planejar, o café da manhã se transformava em uma pequena festa comunitária. Maria fechou os olhos mais uma vez, ali na varanda da sua casa na cidade, e podia ouvir perfeitamente o som da viola do compadre Zé, as risadas gostosas das crianças correndo pelo terreiro, os cochichos das mulheres trocando receitas e fofocas e a voz grave dos homens discutindo a próxima colheita. Como tudo aquilo parecia simples naquela época, como tudo aquilo parecia eterno. Como ela gostaria que sua neta pudesse experimentar, pelo menos por um dia, aquela sensação de pertencer completamente a um lugar, a uma família, a uma comunidade. Mas as lembranças continuavam chegando, uma atrás da outra, como ondas do mar. E Maria sabia que precisaria revisitar cada uma delas, precisaria contar cada história, cada momento que havia moldado a mulher que ela se tornara. A chuva continuava caindo no quintal cimentado, mas Maria das Graças já não estava mais ali. Sua mente havia viajado para aquelas noites de inverno na fazenda, quando a família toda se apertava ao redor da mesa da cozinha, iluminados apenas pela luz amarelada e dançante da lamparina a querosene. Naqueles tempos, quando o sol se escondia atrás das montanhas, não existia televisão, não existia energia elétrica, não existia pressa. Existia apenas o tempo da família, o tempo das conversas, o tempo das histórias que seu avô Joaquim contava com aquela voz rouca de quem havia vivido muito. Maria lembrava-se perfeitamente de como se sentia pequena e protegida naquele círculo de luz. A lamparina ficava no centro da mesa, cercada pelas tigelas ainda com restos do jantar, pelos copos de vidro grosso cheios de café adoçado com rapadura e pelas mãos calejadas de cada membro da família. Conta aquela do Saci, vô Joaquim, pedia sempre o pequeno José com os olhos arregalados de curiosidade. E o velho, que já devia ter mais de 70 anos naquela época, acendia o cigarro de palha, dava uma tragada longa e começava. Era uma vez numa noite escura igualzinha a essa. Maria sentia um arrepio gostoso correr pela espinha. Sabia que dentro de alguns minutos estaria tremendo de medo, agarrada no braço da irmã Conceição, mas ao mesmo tempo não conseguia resistir àquelas histórias que transformavam a realidade em algo mágico e misterioso. O avô Joaquim tinha o dom de fazer qualquer história parecer verdadeira. Falava do curupira que protegia as matas ao redor da fazenda, da mula sem cabeça, que galopava pelas estradas nas noites de sexta-feira, do lobisomem que uivava quando a lua estava cheia.
mas também contava histórias de sua própria juventude, de como havia conhecido a avó Geralda, de como havia desbravado aquelas terras quando tudo não passava de mata fechada. Seu avô, dizia Dona Benedita sempre preocupada, vai assustar as crianças com essas histórias. Mas ela mesma ficava ali, escutando cada palavra, como se fosse a primeira vez que ouvia aqueles relatos, porque, na verdade, cada noite o avô acrescentava algum detalhe novo, alguma reviravolta, que deixava a história ainda mais interessante. Maria recordava-se de uma noite específica, quando ela devia ter uns 11 anos. O avô estava contando sobre os tempos antigos, quando não havia médico por perto, e as pessoas tinham que se curar com os remédios da natureza. Foi nessa noite que ela descobriu que sua mãe, Dona Benedita, era considerada uma benzedeira na região. Sua mãe, disse o velho, olhando diretamente para Maria, tem o dom nas mãos. Desde pequena ela sabia quais ervas serviam para cada coisa, qual oração curava cada mal. Maria olhou para a mãe com outros olhos naquele momento. Dona Benedita baixou a cabeça, meio envergonhada, mas Maria podia ver o brilho de orgulho nos olhos dela. É verdade isso, mãe? Perguntou ela, cheia de curiosidade. Ah, menina, são coisas antigas, coisas que minha mãe me ensinou que a mãe dela ensinou para ela, respondeu Dona Benedita, mexendo nervosamente nas mãos. Mas seu Manuel, que normalmente falava pouco, completou. Sua mãe já salvou mais vida por aqui do que muito doutor formado na cidade. A partir daquela noite, Maria começou a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Notou como Dona Benedita sempre tinha um chá diferente para cada problema. Camomila para acalmar, boldo para o estômago, erva cidreira para a pressão alta. Viu como as pessoas da região apareciam na porta de casa, sempre com alguma queixa, e como sua mãe sempre sabia exatamente o que fazer. Dona Benedita, meu menino está com febre há 2 dias. Zeu Benedita, a senhora não tem um remedinho para essa tosse que não me larga. Dona Benedita, o senhor pode dar uma olhada nessa ferida que não quer sarar. E sua mãe nunca negava ajuda a ninguém. Sempre parava o que estava fazendo, ouvia com atenção, examinava com cuidado e preparava o remédio necessário. Maria começou a acompanhá-la nessas ocasiões. Primeiro apenas observando, depois ajudando a colher as ervas, aprendendo os nomes de cada planta, decorando as receitas que eram passadas de geração em geração. Presta atenção, Maria das Graças, dizia Dona Benedita, enquanto preparava um xarope de guaco para a tosse do compadre João. Essas coisas que você está aprendendo aqui podem ser mais importantes que qualquer estudo da cidade. A natureza tem remédio para tudo, basta a gente saber onde procurar. E Maria absorvia cada ensinamento como uma esponja. Aprendeu que a babosa servia para queimaduras, que a hortelã ajudava na digestão, que o alecrim fortalecia a memória. Mais que isso, aprendeu que curar não era apenas dar o remédio certo, mas também ouvir com o coração, tocar com carinho, transmitir confiança e esperança. As manhãs na fazenda tinham um ritual próprio. Maria acordava com o som dos passos da mãe se movimentando pela cozinha, preparando o café da manhã para toda aquela família numerosa. O fogão a lenha já estava aceso e o aroma do café coado na hora misturava-se com o cheiro da lenha queimando e do pão amanhecido. Dona Benedita tinha uma forma especial de fazer cada coisa. O café era torrado e moído na hora, em pequenas quantidades para não perder o sabor. O açúcar vinha direto do engenho do compadre Sebastião, ainda em pedra, e tinha que ser quebrado e peneirado. O leite vinha quentinho, direto das vacas, e era fervido em uma lata grande sobre o fogão. Maria vai ajudar a mãe a coar esse café. Era sempre o primeiro pedido da manhã. E ela corria para a cozinha, ainda de cabelos despenteados e pés descalços, para segurar o coador de pano, enquanto Dona Benedita despejava a água fervente sobre o pó de café. Era um momento simples, mas que ficou gravado para sempre na sua memória. O cheiro intenso do café, o vapor quente subindo do coador, as mãos carinhosas da mãe guiando as suas pequenas mãos inexperientes. Depois do café da manhã, enquanto os homens saíam para o trabalho na roça e as crianças menores brincavam pelo terreiro, Maria ficava na cozinha ajudando a mãe nos preparativos do almoço. Era nesse momento que recebia as lições mais valiosas, não apenas sobre como cozinhar, mas sobre como ser mulher, sobre como cuidar de uma família, sobre como encontrar alegria nas tarefas mais simples do cotidiano. Cozinhar é um ato de amor, menina,
dizia Dona Benedita enquanto temperava o frango caipira que seria o prato principal. Quando a gente cozinha pensando nas pessoas que vão comer, a comida fica mais gostosa. E realmente ficava. Maria nunca conseguiu explicar por quê, mas a comida da sua mãe tinha um sabor especial, diferente de qualquer outra. Talvez fosse o capricho, talvez fosse o carinho, talvez fosse aquele ingrediente secreto que só o amor consegue fornecer. As tardes eram dedicadas aos cuidados da horta. Dona Benedita havia transformado um pedaço do quintal em um verdadeiro paraíso verde, onde cresciam todas as verduras e temperos necessários para a família. Alface, couve, rúcula, cebolinha, salsinha, coentro, pimentões, tomates. Tudo organizadinho em fileiras caprichadas, cada planta no seu lugar certo. Maria aprendeu que cuidar da horta era como cuidar de crianças. Precisava de atenção diária, de carinho, de paciência. Aprendeu a reconhecer quando as plantas estavam com sede, quando precisavam de adubo, quando estavam sendo atacadas por pragas. Aprendeu que cada verdura tinha seu tempo certo de plantar e de colher, e que respeitar esse tempo era fundamental para ter uma boa colheita. A terra é generosa, Maria das Graças, dizia Dona Benedita enquanto regava os canteiros, mas ela exige dedicação. Se você cuidar bem dela, ela vai cuidar bem de você. Naquele momento, ali na varanda da sua casa na cidade, Maria das Graças sentiu uma saudade profunda daqueles ensinamentos, daquela sabedoria simples, mas profunda que sua mãe havia compartilhado com ela. Quantas lições de vida havia aprendido naquela cozinha humilde, naquela horta pequena, naquelas conversas ao redor da lamparina. Se essa parte da história tocou seu coração como tocou o meu, me conte de qual cidade do Brasil você está assistindo. Eu gostaria muito de saber de onde vêm essas pessoas que, assim como eu, guardam no coração memórias da vida simples, mas cheia de significado. O som da chuva no telhado trouxe para Maria das Graças uma das memórias mais vívidas da sua infância. Aquela tarde de sábado, quando começou a chover no meio do mutirão de colheita do milho. Ela tinha 12 anos e pela primeira vez havia sido incluída oficialmente no grupo de trabalho, não apenas como ajudante, mas como uma trabalhadora de verdade. Maria lembrava-se perfeitamente de como havia se sentido importante naquele dia. Dona Benedita havia acordado antes do sol para preparar quitandas para alimentar todo o pessoal que viria ajudar na colheita. A cozinha fervilhava de atividade, pão de queijo saindo do forno, broa de milho ainda quentinha, doce de leite cremoso, café forte para dar energia aos trabalhadores. Maria das Graças, você já está moça o suficiente para trabalhar com os adultos hoje, havia dito seu pai naquela manhã, e ela sentiu o peito inflar de orgulho. Os mutirões eram uma das tradições mais bonitas daquela comunidade rural. Quando uma família precisava colher sua plantação, todas as outras se mobilizavam para ajudar. Não era só trabalho, era festa, era celebração, era a prova viva de que ninguém estava sozinho naquele pedaço de mundo. Desde as primeiras horas da manhã, Maria viu chegarem os vizinhos de todas as direções. Vinha o compadre Zé da Conceição com seus 3 filhos, o seu Antônio das Dores com a viola a tiracolo, Dona Francisca com as filhas moças, o velho Sebastião montado na sua égua russa e muitos outros que ela conhecia desde pequena. O trabalho começou com o sol ainda baixo no horizonte. Os homens mais fortes arrancavam os pés de milho, as mulheres e crianças maiores separavam as espigas e as crianças menores brincavam pelo terreiro, sempre de olho no movimento dos adultos. Maria foi designada para trabalhar ao lado de Conceição, sua irmã, na separação das espigas. Era um trabalho que exigia atenção. Tinham que identificar quais espigas estavam no ponto certo, quais precisavam secar mais um pouco, quais serviriam para fazer fubá, quais serviriam para canjica e quais seriam guardadas como semente para o próximo plantio. Olha aqui, Maria, dizia Dona Francisca, uma senhora já de idade, que era respeitada por toda a comunidade por sua experiência. Essa espiga aqui está perfeita para canjica. Vê como os grãos estão durinhos, mas não ressecados. E essa outra aqui, vai dar um fubá amarelinho que é uma beleza. Maria absorvia cada ensinamento como se fosse ouro. Aprendia não apenas sobre milho, mas sobre vida, sobre comunidade, sobre a importância de cada pessoa fazer sua parte para que tudo desse certo. O mais interessante dos mutirões era perceber como cada um contribuía com o que sabia fazer melhor. Seu Antônio das Dores, que era meio velho para o trabalho pesado,
ficava responsável por entreter o pessoal com suas histórias e músicas. Dona Benedita, que cozinhava como ninguém, comandava o lanche. O compadre Zé, que era forte como um touro, carregava os sacos pesados de milho. E assim por diante. Por volta do meio-dia, quando o sol estava a pino e o trabalho estava rendendo bem, começaram a se formar aquelas nuvens escuras no horizonte. Maria lembrava-se de como todos pararam para olhar o céu, calculando se daria tempo de terminar antes da chuva chegar. "Ô pessoal, vamos acelerar que o tempo está fechando", gritou seu Manuel. E foi impressionante ver como toda aquela comunidade se movimentou como um organismo único. As mãos trabalharam mais rápido, as conversas diminuíram, todos focados no objetivo comum de salvar a colheita antes que a chuva estragasse o milho que estava secando no terreiro. Maria sentiu uma energia diferente naquele momento. Era como se ela fizesse parte de algo muito maior que ela mesma, como se cada espiga que ela separava fosse importante não apenas para sua família, mas para toda aquela comunidade que havia se unido para ajudar. Foi então que começaram as primeiras gotas, pingos grossos que faziam barulho ao bater na terra seca do terreiro. "Corre, pessoal, vamos recolher tudo", gritou Dona Benedita. E ali aconteceu algo que Maria jamais esqueceria. Em questão de minutos, dezenas de pessoas se organizaram de forma perfeita para salvar toda a colheita. Uns correram para buscar lonas e panos, outros formaram correntes humanas para transportar os sacos de milho para dentro da casa. As mulheres pegaram trouxas e cestas para carregar as espigas menores. Maria se viu no meio daquela correria toda, carregando uma cesta cheia de espigas, correndo da chuva que já começava a cair com mais força. Mas não era uma correria desesperada, era uma dança coletiva, onde cada um sabia exatamente o que fazer, onde ir, como ajudar. Em menos de 20 minutos, toda a colheita estava a salvo dentro de casa. E quando a chuva finalmente desabou de vez, toda aquela multidão estava apertada dentro da sala e da cozinha, rindo da aventura que haviam acabado de viver. "Ô, Dona Benedita", disse o compadre Zé, secando o suor da testa, "parece que hoje o almoço vai ser dentro de casa mesmo." E assim foi. Dona Benedita, com a ajuda de outras mulheres, improvisou um almoço farto para todo mundo. Maria nunca havia visto tanta gente dentro da sua casa ao mesmo tempo. Gente sentada na mesa, gente sentada no chão, gente encostada na parede, mas todos unidos pelo mesmo sentimento de missão cumprida. O almoço foi regado a muita conversa, muita risada e muita gratidão. As crianças brincavam pelos cantos, os homens discutiam sobre a próxima colheita, as mulheres trocavam receitas e fofocas, e Maria sentia-se parte de uma família muito maior que apenas os 9 membros da sua casa. "Ô, seu Manuel", disse o velho Sebastião, "semana que vem é a nossa vez de colher. Pode contar com a gente, né?" "Claro, compadre. É assim que a coisa funciona por aqui." Maria compreendeu naquele momento que aquela não era apenas uma troca de favores. Era um sistema de apoio mútuo que garantia que nenhuma família passasse necessidade, que nenhum trabalho ficasse sem ser feito, que nenhuma pessoa ficasse desamparada. A chuva continuou caindo por toda a tarde e ninguém demonstrou pressa para ir embora. Era como se todos soubessem que aqueles momentos eram preciosos, que aquela união era algo raro e especial que merecia ser saboreado sem pressa. Foi quando seu Antônio das Dores tirou a viola da capa de couro e começou a afinar as cordas. "Já que a chuva nos prendeu aqui, vamos fazer uma festinha", anunciou ele com um sorriso no rosto, e começaram a cantar. Primeiro foram as músicas que todo mundo conhecia, modas de viola antigas, músicas sertanejas que contavam histórias da vida na roça, canções religiosas que aprendiam na igreja. Depois vieram as brincadeiras cantadas, as adivinhas, os desafios de improviso. Maria participava de tudo com os olhos brilhando de alegria. Via como sua mãe cantava com uma voz doce que ela não conhecia, como seu pai batia palma no ritmo da música, como seus irmãos inventavam versinhos engraçados que faziam todo mundo rir. "Essa menina tem voz boa", disse Dona Francisca, quando Maria arriscou cantar sozinha uma música que aprendera na escola. "Puxa vida, Maria das Graças, você cantou igualzinho a um passarinho", completou o compadre Zé. Maria sentiu as bochechas ficarem vermelhas de vergonha e orgulho ao mesmo tempo. Era a primeira vez que alguém elogiava sua voz, e ela descobriu naquele momento que cantar a deixava feliz de um jeito que ela nunca havia experimentado antes. A tarde foi passando assim.
entre músicas, histórias, risadas e aquele sentimento gostoso de pertencimento. Quando a chuva finalmente parou, lá pelas 5 da tarde, ninguém queria que aquele momento acabasse. Mas como todas as coisas boas, também aquela tarde chegou ao fim. As famílias começaram a se despedir, a ajuntar seus pertences, a montar nos cavalos e burros para voltar para casa. Muito obrigado, pessoal, que Deus abençoe vocês, dizia seu Manuel para cada pessoa que saía. Imagina, compadre, foi um prazer. Semana que vem você está na nossa casa, né? Maria ficou na varanda, acenando para cada família que se despedia, sentindo uma mistura de cansaço e felicidade que ela levaria para o resto da vida. Havia compreendido naquele dia o verdadeiro significado da palavra comunidade e sabia que aquela lição jamais sairia do seu coração. Naquele momento, ali na varanda da sua casa na cidade, 60 anos depois, Maria das Graças ainda podia sentir o gosto daquela tarde especial. E se perguntava se ainda existiam lugares no mundo onde as pessoas se ajudavam dessa forma, onde a felicidade de um era a felicidade de todos. A lembrança dos mutirões ainda estava viva na mente de Maria das Graças, quando outra recordação chegou com força total, aquela festa junina inesquecível de quando ela tinha 15 anos. Foi nessa festa que sua vida tomou uma direção que ela jamais imaginou possível, quando conheceu alguém que mudaria para sempre sua forma de ver o mundo. Era junho de 1978 e toda a comunidade rural se preparava há semanas para a tradicional festa de São João na fazenda do compadre Sebastião. Aquela não seria uma festa qualquer, era o evento mais esperado do ano, quando todas as famílias da região se reuniam para 3 dias de celebração, dança, comida boa e muita alegria. Maria lembrava-se perfeitamente da agitação em casa durante os preparativos. Dona Benedita havia decidido que aquele seria o ano em que toda a família participaria da quadrilha. Isso significava costumes novos, ensaios quase diários e uma ansiedade gostosa que tomava conta de todos. Maria das Graças, vem cá experimentar esse vestido, gritava Dona Benedita da sala, onde havia montado um verdadeiro ateliê de costura. O vestido era uma obra de arte feita com retalhos coloridos, rendas que a mãe havia guardado há anos e fitas que conseguira trocar por ovos na venda do seu José. Quando Maria se olhou no pequeno espelho da cômoda, mal conseguiu se reconhecer. Estava se transformando em mulher, e aquele vestido de festa junina parecia anunciar essa mudança para o mundo inteiro. Mãe do céu, como essa menina está ficando bonita! Exclamou Dona Benedita, com os olhos marejados de emoção e orgulho. Mas a preparação para a festa envolvia muito mais que roupas. A família inteira estava mobilizada para contribuir com comida. Seu Manuel havia separado um leitão para assar na brasa. Dona Benedita preparava doces tradicionais, cocada, pé de moleque, paçoca de amendoim, e as crianças ajudavam a colher milho verde para as pamonhas e curau. Maria assumiu a responsabilidade de fazer as bandeirinhas coloridas que enfeitariam o terreiro da festa. Passou dias cortando papel colorido, colando os triângulos em barbantes compridos, caprichando em cada detalhe. Era um trabalho simples, mas ela fazia com tanto carinho que cada bandeirinha parecia uma pequena obra de arte. Olha só o capricho da nossa Maria, dizia João, seu irmão mais velho, admirando o trabalho dela. Você tem jeito para essas coisas delicadas. Durante os ensaios da quadrilha, Maria descobriu que adorava dançar. Os passos não eram difíceis, mas exigiam coordenação, atenção aos comandos do marcador e, principalmente, sintonia com o par. Ela fazia par com o jovem Antônio, filho do compadre Zé da Conceição, um rapaz de 17 anos que ela conhecia desde criança, mas que de repente parecia diferente. Anarriê, Alavantu, Balancê, gritava Dona Francisca, que era a marcadora oficial da comunidade. E Maria rodava, sapateava, trocava de lugar com as outras moças, sempre sorrindo, sempre com os olhos brilhando de alegria. Descobriu que dançar a deixava leve como uma pena, como se todos os problemas do mundo desaparecessem, durante aqueles minutos de música e movimento. Chegou finalmente o dia da festa. Maria acordou com uma ansiedade gostosa no peito, misturada com uma expectativa que ela não conseguia explicar. Havia alguma coisa no ar que prometia que aquele dia seria especial, diferente de todos os outros. A festa começou no final da tarde, quando o sol estava se pondo atrás das montanhas. O terreiro da fazenda do compadre Sebastião
havia sido transformado em um verdadeiro salão de baile ao ar livre. Bandeirinhas coloridas cruzavam de uma árvore a outra, fogueiras estrategicamente posicionadas iluminavam o ambiente com uma luz dourada e dançante, e um tablado improvisado servia de palco para os músicos. "Oh, gente, que festa bonita!" exclamava Dona Benedita, admirando a decoração caprichada. Maria olhava tudo aquilo com os olhos de quem estava vendo o paraíso. Nunca havia participado de uma festa tão bonita, tão bem organizada, tão cheia de vida e alegria. A música começou com a sanfona do velho Antônio das Dores, acompanhada pela viola do compadre Zé e pelo triângulo do jovem Pedro. Era uma música que fazia os pés coçarem de vontade de dançar, que despertava sorrisos em todos os rostos, que transformava aquele pedaço do interior mineiro em um lugar mágico. Mas foi quando começou a quadrilha que Maria viveu um dos momentos mais marcantes da sua vida. Ela estava no seu lugar, de vestido rodado e fitas no cabelo, esperando o comando da Dona Francisca, quando viu um rapaz que não conhecia se aproximando do grupo de dançarinos. Era um jovem de uns 20 anos, moreno, alto, com olhos escuros que pareciam sorrir antes mesmo da boca sorrir. Vestia roupa de festa junina, mas havia alguma coisa nele que o diferenciava dos outros rapazes da região. Talvez fosse a forma confiante de andar, talvez fosse o jeito de olhar ao redor, como quem estava acostumado a ver o mundo de uma perspectiva diferente. "Quem é aquele rapaz ali?" perguntou Maria para Conceição, sua irmã, que estava dançando ao lado dela. "É o Carlos, primo do compadre Sebastião. Ele veio da cidade para passar as férias aqui. Dizem que ele estuda na capital." Maria sentiu algo estranho acontecer no seu peito quando ouviu aquelas palavras. Alguém que estudava na capital. Alguém que conhecia o mundo além daquelas montanhas. De repente, o jovem Carlos representava tudo o que ela nem sabia que desejava conhecer. Durante a quadrilha, ela não conseguiu tirar os olhos dele. Via como ele dançava com naturalidade, como conversava com facilidade com pessoas que acabara de conhecer, como parecia à vontade em qualquer situação. Havia uma segurança nele que ela admirava e invejava ao mesmo tempo. Foi no intervalo da quadrilha, quando todos se dirigiram às mesas repletas de comida, que o impossível aconteceu. Carlos se aproximou dela. "Você dança muito bem", disse ele com um sorriso que fez o coração de Maria disparar como um cavalo assustado. "Obrigada", conseguiu responder, sentindo as bochechas ficarem vermelhas como pimentão maduro. "Posso te fazer companhia para comer alguma coisa?" Maria olhou ao redor, procurando Dona Benedita com os olhos, pedindo uma aprovação silenciosa. A mãe, que havia percebido a situação, acenou discretamente com a cabeça. E ali, sentada numa mesa improvisada feita com tábuas e cavaletes, compartilhando pamonha doce e curau de milho verde, Maria das Graças teve sua primeira conversa de verdade com alguém de fora do seu pequeno mundo. Carlos falou sobre a cidade, sobre os estudos, sobre os livros que lia, sobre os sonhos que tinha de se formar e fazer a diferença no mundo. Falou sobre coisas que Maria nem sabia que existiam, teatros onde pessoas representavam histórias, bibliotecas cheias de livros, escolas onde se podia aprender sobre qualquer assunto imaginável. "E você?", perguntou ele, depois de falar por vários minutos sobre sua vida. "Quais são seus sonhos?" A pergunta pegou Maria de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado sobre seus sonhos. Na vida dela, sonhar era algo que se fazia de noite, dormindo. Durante o dia, havia trabalho, responsabilidades, obrigações. Eu nunca pensei muito nisso", respondeu ela honestamente. "Mas deve ter alguma coisa que você gosta de fazer, alguma coisa que te deixa feliz de um jeito especial." Maria pensou por um momento. "Eu gosto de cantar e de cuidar das plantas e de ouvir as histórias que minha mãe conta sobre os remédios caseiros." "Então você gosta de música, de natureza e de aprender coisas novas", resumiu Carlos com um sorriso encorajador. "Esses são interesses muito bonitos. Você sabia que na cidade existem pessoas que estudam plantas para descobrir novos remédios? E existem escolas onde se pode aprender música profissionalmente?" Maria sentia como se um mundo inteiro estivesse se abrindo diante dos seus olhos. Havia possibilidades que ela nunca havia imaginado, caminhos que ela nem sabia que existiam. A conversa foi interrompida quando a música recomeçou e todos foram chamados para a segunda parte da quadrilha. Mas durante o resto da noite, Maria dançou com um sentimento diferente no peito. Cada passo, cada giro,
cada alavantu parecia carregar uma energia nova, uma possibilidade de futuro que ela acabara de descobrir. Quando a festa finalmente terminou, nas primeiras horas da madrugada, Maria se despediu de Carlos sabendo que aquela conversa havia plantado sementes na sua mente que cresceriam para sempre. No caminho de volta para casa, enquanto toda a família comentava sobre a festa maravilhosa, Maria permaneceu quieta, perdida em pensamentos. Pela primeira vez na vida, ela havia vislumbrado que talvez existisse um mundo além daquelas montanhas e que talvez ela pudesse fazer parte dele. Se você também já teve um momento assim na vida, quando alguém abriu seus olhos para possibilidades que você nem sabia que existiam, me conte de qual lugar do Brasil você está me ouvindo agora. Eu adoraria saber quantas pessoas por aí também guardam memórias de como um encontro casual mudou tudo. As semanas que se seguiram àquela festa junina foram as mais inquietas da vida de Maria das Graças. A conversa com Carlos havia plantado uma semente de inquietação no seu coração que crescia a cada dia, trazendo consigo questionamentos que ela nunca havia feito antes. De manhã, quando acordava ao som do galo cantando, Maria se pegava pensando sobre aquelas escolas na cidade onde se podia aprender música. Enquanto ajudava Dona Benedita na cozinha, sua mente vagava para aquelas bibliotecas cheias de livros que Carlos havia descrito. E durante o trabalho na horta, ela imaginava como seria estudar plantas para descobrir novos remédios, como ele havia mencionado. Maria das Graças, você está no mundo da lua hoje, reclamava Dona Benedita, percebendo a distração da filha. Já é a terceira vez que você esquece de salgar o feijão. Maria voltava à realidade com um sobressalto, pedindo desculpas e tentando se concentrar nas tarefas domésticas. Mas era impossível. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dela, iluminando possibilidades que antes permaneciam na escuridão. O problema era que ela não sabia como compartilhar esses sentimentos com a família. Como explicar para seus pais que de repente sentia vontade de conhecer o mundo além daquelas montanhas? Como dizer que começara a questionar se aquela vida, por mais cheia de amor que fosse, era realmente tudo o que ela queria para si? A resposta veio de uma forma inesperada. 3 semanas depois da festa, Carlos apareceu na porta da casa da família de Maria, montado num cavalo emprestado do tio, com um embrulho debaixo do braço e um sorriso meio nervoso no rosto. "Boa tarde, seu Manuel, Dona Benedita", cumprimentou ele respeitosamente. "Eu trouxe uma coisa para a Maria, se os senhores permitirem." Maria sentiu o coração acelerar quando viu o rapaz na porta de casa. Não esperava revê-lo tão cedo e certamente não esperava que ele viesse até sua casa. "Claro, meu filho, entre", disse seu Manuel, sempre hospitaleiro. Maria está na cozinha ajudando a mãe. Quando Maria apareceu na sala secando as mãos no avental, Carlos estendeu o embrulho para ela. "Eu pensei muito na nossa conversa naquela noite", disse ele, "e trouxe algumas coisas que talvez possam te interessar." Dentro do embrulho havia 3 livros. O primeiro era sobre plantas medicinais do Brasil, com ilustrações coloridas e explicações científicas sobre as propriedades de cada erva. O segundo era um livro de música, ensinando teoria musical básica e algumas canções folclóricas. O terceiro era uma coletânea de poesias de autores brasileiros. Maria segurou os livros como se fossem tesouros preciosos. Nunca havia tido um livro só para ela. Na escola rural onde estudara até os 12 anos, havia apenas alguns livros didáticos compartilhados por toda a turma. "Eu não sei ler muito bem", murmurou ela, sentindo-se envergonhada da própria limitação. "Isso não é problema", respondeu Carlos gentilmente. "A leitura é como qualquer outra habilidade. Melhora com a prática. E esses livros podem ser um bom começo." Dona Benedita, que havia acompanhado toda a conversa, aproximou-se para examinar os livros. "Olha só, Maria das Graças, este aqui tem até desenho da erva de Santa Maria que eu uso para vermes", exclamou ela, folheando o livro de plantas medicinais. "Que coisa mais interessante!" Naquela noite, depois que Carlos foi embora, Maria ficou até tarde tentando decifrar as primeiras páginas do livro de plantas. Era difícil. Algumas palavras ela não conhecia, mas cada informação nova que conseguia entender a deixava mais fascinada. Descobriu que a camomila, que sua mãe usava para acalmar, continha substâncias chamadas flavonoides, que realmente tinham propriedades relaxantes. Que o alecrim, além de temperar a comida,
Tinha compostos que estimulavam a circulação sanguínea, que havia nomes científicos para todas aquelas plantas que ela conhecia pelos nomes populares. Mãe, disse ela no dia seguinte durante o preparo do almoço, você sabia que a babosa que a gente usa para a queimadura tem uma substância chamada aloína que realmente ajuda a cicatrizar? Dona Benedita parou de mexer o feijão e olhou para a filha com surpresa. Você tirou isso do livro que o moço trouxe? Tirei. E tem muito mais coisa interessante. Diz aqui que os remédios antigos que a senhora usa têm fundamento científico, que os médicos estão redescobrindo o que as benzedeiras sempre souberam. Pela primeira vez, Maria viu um brilho diferente nos olhos da mãe. Era como se Dona Benedita estivesse descobrindo que seu conhecimento empírico tinha valor além do que ela imaginava. Você quer continuar estudando essas coisas? Perguntou Dona Benedita, depois de um longo silêncio. Quero, mãe. Quero muito. E onde você pretende estudar isso? A pergunta ficou no ar como uma nuvem carregada. Maria sabia que para continuar estudando, teria que ir para a cidade. E ir para a cidade significava deixar a família, deixar aquela vida que era tudo o que ela conhecia. Nas semanas seguintes, Carlos continuou visitando a família, sempre trazendo novos livros, sempre conversando com Maria sobre assuntos que expandiam seus horizontes. Ele falou sobre a escola normal da cidade, onde se formavam professoras, explicou que havia cursos por correspondência para quem queria aprender mais sobre plantas medicinais. Mencionou que na capital havia até mesmo faculdades onde se estudava farmácia, aprendendo a fazer remédios a partir de plantas. Cada conversa deixava Maria mais certa de que queria seguir esse caminho, mas também mais angustiada pela perspectiva de ter que deixar sua família. A situação chegou ao ápice numa tarde de domingo, quando a família toda estava reunida na sala depois do almoço. Carlos havia vindo almoçar com eles, a convite de seu Manuel, e a conversa naturalmente se dirigiu para os estudos de Maria. Seu Manuel, disse Carlos respeitosamente, eu gostaria de fazer uma proposta. Meu tio tem uma casa na cidade e ele estaria disposto a receber a Maria como hóspede se ela quisesse estudar lá. Ela poderia frequentar a escola normal e, nas horas vagas, eu poderia ajudá-la com os estudos sobre plantas medicinais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. E quanto custaria isso? Perguntou seu Manuel, sempre prático. Quanto ao dinheiro, não custaria nada. Meu tio não cobraria hospedagem. Maria poderia ajudar nas tarefas da casa em troca. Quanto às outras coisas, Carlos fez uma pausa e olhou diretamente para Maria. Isso dependeria da vontade dela. Todos os olhares se voltaram para Maria. Conceição e Aparecida pareciam admiradas com a possibilidade. João franzia o senho, preocupado. Os mais novos não entendiam bem o que estava acontecendo. Dona Benedita tinha os olhos marejados. Maria das Graças, disse seu Manuel solenemente, essa é uma decisão sua. Você é nova ainda, mas tem cabeça boa. Se você acha que essa é a sua vocação, nós vamos apoiar. Mas e a família, pai? Quem vai ajudar a mãe com tanta coisa? A família sempre deu um jeito de tocar as coisas, filha. E se Deus está abrindo essa porta para você, quem somos nós para fechá-la? Naquela noite, Maria ficou horas na varanda olhando as estrelas e pesando sua decisão. De um lado estava tudo o que ela conhecia e amava: a família, a terra, as tradições, a segurança do conhecido. Do outro, estava um mundo de possibilidades que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Foi quando Dona Benedita se aproximou e se sentou ao seu lado. Filha, disse ela suavemente, eu passei a vida inteira cuidando desta família e não me arrependo de nada. Mas às vezes eu me pergunto como seria se eu tivesse tido as oportunidades que você está tendo agora. Mãe, eu não quero abandonar vocês. Você não está abandonando ninguém, Maria das Graças. Você está crescendo. É isso que os filhos fazem. Crescem e voam para longe do ninho. E às vezes, quando eles voam bem longe, conseguem enxergar coisas que nós, que ficamos sempre no mesmo lugar, não conseguimos ver. Maria abraçou a mãe e chorou. Chorou de medo, de saudade antecipada, de gratidão, de esperança. Se você for, continuou Dona Benedita, promete que vai voltar para contar tudo o que aprendeu? Promete que não vai esquecer de onde veio? Prometo, mãe, prometo. E assim, naquela noite estrelada de agosto de 1978,
Maria das Graças tomou a decisão mais difícil da sua vida até então. Decidiu que iria para a cidade estudar, mesmo que isso significasse deixar para trás tudo o que era familiar e seguro. Se você também já teve que tomar uma decisão assim na vida, escolhendo entre a segurança do conhecido e a aventura do desconhecido, me conte de qual país você está me acompanhando nessa história. Às vezes é reconfortante saber que não estamos sozinhos em nossas escolhas difíceis. A chuva havia parado e Maria das Graças abriu os olhos, retornando ao presente. 60 anos haviam se passado desde aquela noite, quando tomou a decisão de ir para a cidade estudar. 60 anos repletos de experiências, aprendizados, alegrias e saudades que jamais a abandonaram. Ela sorriu para si mesma, lembrando-se de como estava nervosa naquela manhã de setembro de 1978, quando seu pai a levou na carroça até a estação de trem mais próxima. Carregava uma malinha de couro emprestada, algumas roupas que Dona Benedita havia costurado especialmente para a ocasião, os livros que Carlos havia dado de presente e um coração cheio de sonhos e medos em partes iguais. A despedida da família foi uma das coisas mais difíceis que já havia enfrentado. Cada abraço parecia eterno e insuficiente ao mesmo tempo. Dona Benedita havia embrulhado uma porção de doces caseiros e sussurrado no ouvido da filha: "Lembre-se sempre de quem você é e de onde veio, minha filha." Os primeiros meses na cidade foram uma montanha-russa de emoções. Tudo era diferente, desafiador, às vezes assustador. A casa do tio de Carlos era confortável, mas não tinha o calor familiar da sua casa na roça. Os estudos na escola normal eram empolgantes, mas também muito mais exigentes do que ela imaginara. E a saudade de casa chegava em ondas, especialmente durante as noites silenciosas da cidade, quando sentia falta do canto dos grilos e do cheiro da terra molhada. Mas Maria havia herdado da família a determinação e a capacidade de adaptação. Pouco a pouco foi encontrando seu lugar naquele mundo novo. Descobriu que tinha facilidade para aprender, que sua experiência com plantas medicinais na roça lhe dava uma base sólida para entender botânica e farmacologia básica, e que sua voz, elogiada naquela festa junina, realmente tinha potencial. Carlos cumpriu sua promessa e a ajudou nos estudos, mas também se tornou muito mais que um professor. Durante os 3 anos que Maria passou na cidade, eles desenvolveram uma amizade profunda que gradualmente se transformou em amor. Ele admirava a determinação dela, a forma como conseguia conectar o conhecimento científico com a sabedoria tradicional que havia aprendido com Dona Benedita. Ela admirava a paciência dele para ensinar, sua visão ampla de mundo, sua gentileza genuína. Em 1981, Maria se formou professora normalista com distinção. Mas o mais importante é que havia encontrado sua verdadeira vocação. Queria ser uma ponte entre o conhecimento tradicional e o científico. Queria ensinar, queria preservar e valorizar os saberes ancestrais enquanto abraçava os novos descobrimentos. Naquele mesmo ano, Carlos pediu sua mão em casamento. Não foi uma proposta romântica como nos filmes, mas foi perfeita para eles. Aconteceu numa tarde de domingo, quando estavam estudando juntos na biblioteca da cidade, cercados de livros sobre etnobotânica. "Maria", disse ele, fechando o livro que estava lendo, "eu tenho uma proposta diferente para fazer." Ela o olhou curiosa. "Que tal se nós voltássemos para a região onde você cresceu? Eu consegui uma vaga para ensinar na escola da cidade próxima à sua fazenda, e você poderia dar aulas na escola rural. Poderíamos nos casar e construir nossa vida lá, unindo o que aprendemos na cidade com as raízes que você tem na roça." Maria sentiu o coração disparar. A possibilidade de voltar para perto da família, de aplicar seus conhecimentos na própria comunidade onde crescera, era um sonho que ela nem ousara sonhar. "Mas você não vai sentir falta da cidade?" perguntou ela. "Sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Que lar não é um lugar. É onde estão as pessoas que amamos e onde podemos fazer a diferença. E eu quero fazer a diferença ao seu lado, no lugar onde você aprendeu a ser quem é." Eles se casaram na igreja da comunidade rural em março de 1982, numa cerimônia simples, mas cheia de significado. Dona Benedita chorou de alegria ao ver a filha de volta, formada, casada com um homem bom e disposta a contribuir para o desenvolvimento da própria região. Maria se tornou a professora da escola rural, onde havia estudado na infância.
Mas ela não era uma professora comum, era uma educadora que ensinava ciências através das plantas do quintal, que valorizava o conhecimento dos mais velhos, que mostrava para as crianças que elas podiam sonhar grande sem necessariamente abandonar suas raízes. Durante os 40 anos seguintes, Maria construiu uma obra silenciosa, mas profunda. Ensinou centenas de crianças, muitas das quais se tornaram médicos, professores, agrônomos, sempre carregando consigo a valorização do conhecimento tradicional. Criou um programa de documentação dos saberes das benzedeiras e curandeiros locais, trabalho que mais tarde seria reconhecido pela Universidade Federal como importante contribuição para a preservação da cultura popular. Carlos se tornou diretor da escola municipal e, juntos, eles transformaram a educação da região. Implantaram hortas pedagógicas, criaram festivais de cultura tradicional, estabeleceram parcerias com universidades para pesquisas sobre plantas medicinais. Fizeram da escola um centro de valorização da cultura local. Tiveram 3 filhos: João Carlos, que se tornou agrônomo e voltou para trabalhar na região; Ana Benedita, que seguiu medicina e se especializou em fitoterapia; e José Manuel, que escolheu ser professor como os pais. Todos cresceram conhecendo e valorizando as histórias da vovó Benedita, as tradições da família, mas também com acesso a uma educação de qualidade. Dona Benedita viveu até os 85 anos, tempo suficiente para ver a neta se formar médica e voltar para clinicar na região, atendendo a comunidade com a mesma dedicação da avó, mas agora com diploma na parede e conhecimento científico para complementar a sabedoria ancestral. Seu Manuel partiu aos 78 anos, cercado pela família, orgulhoso de ver que a filha havia conseguido realizar seus sonhos sem esquecer de suas origens. Agora, aos 75 anos, viúva há 5 anos, Maria das Graças se encontrava naquela varanda, lembrando-se de tudo o que havia vivido. A casa na cidade onde morava ficava a apenas 20 quilômetros da antiga fazenda, que hoje pertencia aos filhos de João, seu irmão mais velho. Ela havia se tornado exatamente o que sonhara ser naquela noite de 1978. Uma ponte entre mundos, uma preservadora de tradições, uma educadora que ensinara gerações inteiras a valorizar tanto a ciência quanto a sabedoria popular. Havia escrito 2 livros sobre plantas medicinais da região, trabalhos que eram usados em universidades de todo o país. Mas o mais importante era o legado invisível que havia deixado. Centenas de ex-alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, todos carregando um pouquinho daqueles valores aprendidos na escola rural. Respeito pela natureza, valorização dos mais velhos, importância da comunidade e a certeza de que é possível crescer e se desenvolver sem perder a essência. Naquele momento, enquanto observava o quintal molhado pela chuva, Maria ouviu o portão se abrir. Era Ana Benedita, sua filha médica, que vinha fazer a visita semanal. Oi, mãe. Como está se sentindo hoje? Estou bem, filha. Estava aqui lembrando de tudo. Da fazenda do vovô Joaquim, da vovó Benedita, daquela festa junina onde conheci seu pai. Ana se sentou ao lado da mãe e pegou sua mão. A senhora sabe que eu ainda uso muitas das receitas da bisavó Benedita na clínica, né? Ontem mesmo indiquei chá de camomila com mel para uma paciente com ansiedade e mandei outra fazer compressa de arnica para uma contusão. Maria sorriu. Era exatamente isso que havia sonhado, que o conhecimento não se perdesse, mas que evoluísse, se integrasse, se transformasse em algo ainda mais poderoso. Mãe, continuou Ana, eu estava pensando, que tal se a gente gravasse essas suas histórias? Eu acho que muita gente gostaria de ouvir sobre como era a vida na roça naquela época, sobre como a senhora conseguiu estudar e voltar para cá, sobre tudo o que vocês construíram. Maria das Graças olhou para a filha e viu ali a continuação de uma linhagem de mulheres fortes, cada uma contribuindo à sua maneira para tornar o mundo um pouquinho melhor. Você acha que alguém se interessaria por histórias de uma professora rural? Mãe, a senhora não tem ideia de quantas vidas tocou, quantas pessoas aprenderam com a senhora que é possível perseguir os sonhos sem esquecer de onde viemos. Suas histórias são patrimônio, são lições de vida. E assim, naquela tarde chuvosa, Maria das Graças começou a contar suas memórias para a filha gravar. Histórias que se tornaram este relato, histórias que provam que os sonhos mais bonitos são aqueles que honram o passado
enquanto constroem o futuro. Por isso, onde quer que você esteja me ouvindo agora, saiba que suas raízes são importantes, que seus sonhos têm valor e que é possível crescer e voar alto sem jamais esquecer o chão que nos deu força para decolar. 3 meses depois daquela tarde chuvosa, quando começou a gravar suas memórias, Maria das Graças se encontrava novamente na varanda, mas desta vez não estava sozinha. Ao seu lado, sentada numa cadeira de balanço idêntica à sua, estava sua bisneta Laura, de apenas 8 anos. A mesma idade que Maria tinha quando começaram suas primeiras lembranças mais vívidas da vida na roça. A menina segurava nas mãos um tablet moderno, mas seus olhos brilhavam com a mesma curiosidade que um dia brilharam nos olhos da bisavó ao descobrir os primeiros livros que Carlos havia trazido. "Bisa, conta aquela história do mutirão de novo", pediu Laura, guardando o dispositivo eletrônico e se aconchegando melhor na cadeira. Maria sorriu. Era incrível como as histórias tinham o poder de atravessar gerações, mantendo viva a essência daquilo que realmente importava. Laura havia nascido na era digital, crescido com acesso a informações que Maria jamais sonhou ter na sua infância, mas ainda assim se encantava com aqueles relatos simples da vida na fazenda. "Você sabe, Laura", começou Maria, olhando para o quintal onde agora cresciam algumas das mesmas plantas que sua mãe cultivava décadas atrás. "Essas histórias que eu conto não são apenas sobre o passado. Elas carregam lições que continuam valendo hoje." A menina olhou com atenção, demonstrando uma maturidade surpreendente para sua idade. "Que tipo de lições, Bisa?" Maria pegou a mão pequena da bisneta e a segurou com carinho. "Primeira lição: família é o maior tesouro que existe. Pode ter toda a tecnologia do mundo, todos os brinquedos mais modernos, mas nada substitui o amor e o apoio das pessoas que realmente se importam com você." Laura acenou com a cabeça, lembrando-se das tardes que passava ali na casa da bisavó, sentindo-se completamente amada e aceita. Segunda lição: nunca tenha vergonha de suas origens. Não importa o quanto você cresça na vida, suas raízes são sua força. "Eu estudei, me formei, conheci o mundo, mas sempre soube que minha verdadeira riqueza vinha daquela casa simples de adobe, onde aprendi os valores mais importantes." "E qual é a terceira lição, Bisa?" "Que é possível sonhar grande, mantendo os pés no chão. Você pode querer ser astronauta, cientista, artista, qualquer coisa que seu coração desejar, mas nunca esqueça dos ensinamentos simples que recebe em casa. Eles vão te guiar quando você estiver perdida." Laura ficou pensativa por um momento. "Bisa, na escola tem uma menina que ri de mim porque eu sei fazer remédio de ervas que você me ensinou. Ela disse que isso é coisa de gente atrasada." Maria sentiu uma pontada no coração. Era a mesma ignorância que havia encontrado décadas atrás, quando alguns colegas da cidade zombavam de seu conhecimento sobre plantas medicinais. "Minha querida", disse ela, puxando a menina para mais perto, "as pessoas às vezes riem daquilo que não compreendem. Mas você saiba que o conhecimento que estou passando para você é um presente que poucas crianças da sua idade têm. Quando você crescer, vai descobrir que médicos famosos estudam exatamente essas plantas que eu te ensino." "É mesmo, Bisa?" "É mesmo. Sua tia Ana usa muitos desses remédios no consultório dela. E sabe por quê? Porque a natureza continua sendo a nossa melhor farmácia, como sempre foi." Naquele momento, Ana Benedita chegou com uma bandeja de café e biscoitos caseiros, interrompendo a conversa das duas. "Sobre o que vocês estão falando?" perguntou, distribuindo as xícaras. "A Bisa estava me ensinando sobre não ter vergonha das nossas raízes", respondeu Laura com naturalidade. Ana sorriu para a mãe. "Mamãe sempre foi nossa melhor professora, né, Laura?" "Tia Ana", disse a menina, "é verdade que você usa os remédios da Bisa no seu consultório?" "Uso sim, amor. Inclusive, semana passada, uma paciente estava com uma inflamação na garganta e eu receitei gargarejo com própolis e mel, igualzinho a bisavó Benedita fazia. Funcionou perfeitamente." Maria sentiu o coração se aquecer. Era exatamente isso que havia sonhado durante toda a vida: ver o conhecimento ancestral sendo respeitado, preservado e integrado com a ciência moderna. "Laura", disse ela, olhando diretamente nos olhos da bisneta, "um dia você vai entender completamente o valor dessas lições. E quando entender, espero que passe adiante para seus filhos como eu passei para sua avó, como ela passou para sua tia."
E como estou passando para você agora. A menina assentiu solenemente, como se estivesse recebendo uma missão importante. Eu prometo, Bisa. Vou contar essas histórias para os meus filhos também. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Laura teve que ir embora. Mas antes de sair, abraçou a bisavó com força. Bisa, obrigada por me ensinar que é bonito ser quem eu sou. Depois que a menina foi embora, Maria ficou na varanda, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Era o mesmo céu que havia contemplado quando era criança na fazenda do avô Joaquim. O mesmo céu que a havia consolado quando tomou a difícil decisão de ir estudar na cidade. Percebeu que, de alguma forma, havia conseguido cumprir a promessa que fizera à dona Benedita, naquela noite distante. Havia voltado para contar tudo o que aprendera e jamais havia esquecido de onde viera. Mais que isso, havia conseguido plantar sementes que continuariam germinando por gerações. Cada história contada, cada lição transmitida, cada valor compartilhado era uma garantia de que aquele legado de amor, simplicidade e sabedoria continuaria vivo. As lembranças da vida na roça não eram apenas recordações nostálgicas, eram um tesouro que ela havia conseguido transformar em herança para o futuro. E isso, Maria sabia, era o maior presente que poderia deixar para o mundo.